Você é um extraordinário vencedor. Você vence muitas barreiras ao longo do dia. Se você imaginasse que nas últimas 24 horas, 50 milhões de células do seu corpo já morreram, você nem sabe entender nem compreender o que é isso. Mas 50 novos milhões de células estão vivendo no seu corpo nas últimas 24 horas. Em cada 6 semanas você troca de pele e você nem sabe disso. Você é um guerreiro, você é um vencedor. A sua vida não começou tão fácil, nem tão simples. A sua vida começou enfrentando muitos desafios, muitas barreiras. Para você começar a existir, você teve que enfrentar uma quantidade imensa de barreiras proteicas, de um ambiente ácido, de um ambiente que era agressivo à sua vida. Logo no comecinho da sua vida, você enfrentou obstáculos. Quando do amor do seu pai, da sua mãe, você foi gerado, naquele dia que você foi gerado, instantes antes, horas antes, dias antes, você começou uma grande e extraordinária jornada na vida. E quando você começou a existir, era apenas uma célula, e desta célula começou a se multiplicar de um modo assombrosamente maravilhoso. Tão maravilhoso que você hoje possui cerca de 160 trilhões de células. Mas naquele comecinho de vida, você estava no ambiente mais seguro e mais protegido do mundo. Naquele ambiente, você não tinha falta de água, nem tinha falta de nenhuma coisa. Nada lhe fazia falta. Você estava protegido pela mais bela de todas as fortalezas que a vida começa a experimentar. O ambiente intrauterino é um ambiente absolutamente protegido das agressões externas, dos perigos externos, até mesmo dos perigos internos que circulam no sangue da mãe. A placenta é este filtro e o útero é um ambiente mais bem protegido para a nossa vida no começo da nossa vida. Mas quando nascemos, experimentamos também a mais angustiante de todas as experiências, embora não lembremos dela. Porque quando nascemos não sabíamos como respirar e tomamos um susto e tivemos que aprender a respirar de um outro modo. Mas ao nascermos, alguém nos amou. E quando esta pessoa nos acolheu, tomou-nos nos braços e disse: você é meu filho, ou você é minha filha. E a partir daquele instante você foi acolhido, abrigado, não mais como o útero fazia, mas agora com braços fortes que te alimentava, que te cuidava. Mas você nasceu numa condição muito estranha. Você nasceu numa condição de desamparo. E se a sua mãe abandonasse você, em poucas horas você teria morrido. Você está aqui porque alguém amou você. Amém? Mesmo que você não conheça a sua mãe, mesmo que você não saiba nem ter notícia dela, mas alguém amou você. E você está aqui porque alguém amou você. E você foi protegido como pôde. Mas nós todos temos medo do desamparo. Porque se fôssemos desamparados, morreríamos em poucas horas. Todos nós sofremos com medo do desamparo e não suportamos o desamparo. Por isso precisamos do abrigo do útero para começar a viver. Precisamos do abrigo dos braços que nos acolhem e nos envolvem. Precisamos do abrigo de uma casa, de uma família, para nos ensinar os primeiros passos. Precisamos do abrigo de uma família que nos dê segurança, apoio. Precisamos do abrigo de uma casa que nos proteja dos perigos noturnos, ou das feras, ou dos homens que nos ameaçam. Precisamos construir abrigos, às vezes, para cercar a cidade. Era assim que antigamente as cidades eram protegidas. As cidades eram construídas em lugares altos. Mas quanto maior a importância daquela ou de uma cidade, mais bem guardada, mais bem protegida ela deveria ser. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo e ela possuía muralhas imensas, tão grandes que era possível construir habitações em cima dela. Era uma cidade mais como uma fortaleza, inexpugnável. E Deus fez com que o povo de Israel conquistasse a cidade de Jericó apenas em obediência à sua palavra. Mas as cidades mais protegidas eram construídas no alto, eram construídas num lugar muito alto, de difícil acesso, mas que pudesse construir muralhas ao seu redor. Era assim que se garantia a prosperidade de uma cidade. Quanto maior a sua proteção, mais próspera era a cidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eis aí um esconderijo feito no lugar muito alto. Esta é uma fortaleza construída no primeiro século por um homem chamado Herodes o Grande. Ele construiu esta fortaleza numa região chamada Massada. Massada foi a última resistência dos judeus contra o Império Romano no primeiro século. Nos primeiros 60 anos da era cristã, um grupo de zelotes tomou esta fortaleza e começou a habitar ali contra o Império Romano. E esta fortaleza, no lugar chamado Massada, está no topo desta rocha. Você talvez não defina direito, mas ela está aí. São 520 metros de altitude. E para chegar a esta fortaleza, há lugares tão estreitos, tão perigosos, que você não pode andar de pernas assim abertas. Você tem que andar um passo à frente do outro com muito cuidado. Ela está num lugar muito alto, muito bem protegida. Esta fortaleza possuía duas grandes muralhas, uma muralha externa de pedras, mas ninguém sabia, havia também uma muralha interna por trás da muralha externa, uma fortaleza praticamente inexpugnável. E nos anos 60, 70, Roma resolveu tomar esta fortaleza, porque era o símbolo da resistência judaica. E mesmo uma cidade construída neste lugar, esta fortaleza possuía abrigo, possuía alimentos, possuía armas, munições, possuía condições para uma sobrevida de muitos anos, sem ninguém conseguir entrar nela. E a invasão que foi planejada para essa cidade, tiveram que construir uma rampa de areia para poder alcançar aquelas muralhas. E eles romperam aquelas muralhas, e depois que romperam, descobriram que tinha uma outra muralha dentro. Esta era feita com pedras e madeira para suportar a força dos arietes. E impressionante, essa muralha foi vencida. E os homens, quando entraram nesta muralha, quando entraram naquela fortaleza, havia apenas silêncio. Ninguém lançou nenhuma flecha, nenhuma pedra, porque os que estavam dentro desta muralha, desta fortaleza, estavam todos mortos. Eles não se entregaram ao Império Romano. Todos eles se mataram. Restou apenas uma senhora, uma anciã, uma mulher e algumas crianças que tinham se escondido numa das tubulações de água internas, lá bem escondidinhas, e eles contaram essa história. Mas sabe, mesmo uma fortaleza inexpugnável foi vencida, foi invadida e foi tomada. Qual a fortaleza da sua vida? Porque a nossa alma é muito frágil, a nossa alma é muito insegura, e muitas vezes construímos muralhas ao redor da nossa casa, cercamos a nossa casa com cercas elétricas, com guardas e com segurança máxima que podemos dar, cercamos e protegemos as nossas habitações com tudo o que conseguimos fazer. Mas o grande problema não está em o quanto podemos cercar a nossa casa ou a nossa família. O grande problema está o quanto estamos protegendo a nossa alma. Porque o que há de mais vulnerável no ser humano não é a sua casa, não é a sua maneira de morar ou o lugar onde ele habita. O que há de mais vulnerável no ser humano é exatamente a sua alma, é o seu coração, é a sua mente. Por isso o salmista diz, vamos ler comigo o que diz: aquele que habita... Outra vez bem forte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde tua alma se esconde? Muitos se escondem, muitos levam sua alma a se esconder por trás das angústias, por trás dos sofrimentos, por trás das doenças, por trás dos medos, por trás das fugas. Eu não sei aonde a tua alma está se escondendo, mas eu sei que aqueles que se escondem na doença sofrem consigo mesmos e fazem os outros sofrerem. Aqueles que se escondem com medo, com pânico, também fazem pessoas que amam sofrer ao seu redor. Aqueles que constroem suas fortalezas de ferro, de madeira, ou de bronze, ou de eletricidade, também fazem pessoas sofrer. Onde tu estás escondendo a tua alma? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde tua alma se esconde? Onde tu proteges a tua alma? Eu não sei quantas coisas tu fazes, porque tem gente que faz qualquer acordo para proteger a alma. Faz acordo com a morte, faz acordo com os demônios, faz acordo com qualquer coisa para tentar proteger a sua alma.
Mas meu querido, meu irmão, meu amigo, você que nos vê lá de longe, em qualquer lugar onde esta internet tem alcance, eu quero te dizer e te perguntar: onde tu fazes abrigo para a tua alma? Porque se tu não tiveres um abrigo bom para a tua alma, sei que tua alma está em perigo, sei que teu coração está correndo graves riscos, e sei também que tu sofres na tua alma. A Bíblia diz no Salmo 37, versículos 39 e 40, vamos ler juntos comigo o que diz? Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Em quem quer que você busque refúgio nesta vida, neste mundo, não garantirá refúgio para a sua alma, não garantirá saúde para as suas emoções, porque somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Somente Ele é alto refúgio para o oprimido, como diz o Salmo 9, versículo 9, leia bem forte comigo, vamos lá? O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Sim, quando Moisés deu a lei aos judeus, ele instituiu que em Israel teriam cidades chamadas cidades refúgio, para que quando o homem, porventura, levantasse a sua mão em própria defesa e matasse alguém, teria que correr para essas cidades refúgios, onde ele seria protegido. Mas meu filho, nem sempre você pode proteger a sua alma, porque você não tem recursos suficientes para proteger a sua alma. Por mais esforço que você faça, não tem garantia nenhuma que você possa manter a sua saúde, se você não estiver escondido no esconderijo do Altíssimo. Por isso o salmista diz no Salmo 32, versículo 7, leia comigo bem forte, o que diz? Meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tu és, Senhor, o meu esconderijo. O mais inexpugnante ou inexpugnável esconderijo dos judeus era a fortaleza de Massada, e ela foi derrubada. Jerusalém está construída num alto de uma montanha, mais de quase 1000 metros acima do nível do Mar Morto. Mas o nosso refúgio e fortaleza chama-se o Senhor dos Exércitos, amém? O teu refúgio e a tua fortaleza é somente Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 91, versículo 15, vamos lá juntos? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E é isso que diz Deus à tua alma. Tu passas por angústia, todos nós passamos. Tu enfrentas dificuldades, todos nós a enfrentamos. Tu enfrentas desafios, hostilidades e objeções na tua vida, todos nós as enfrentamos. Mas com quem tu enfrentas estas coisas? Com quem tu estás na jornada da tua vida? Tu estás no abrigo do alto refúgio que é o Senhor dos Exércitos. Você pode construir uma fortaleza na mais alta das montanhas, mas você precisa de promessas, porque nós ancoramos a nossa vida nas promessas. Não é assim que fazemos? Um dia você se apaixonou por alguém e alguém fez promessas a você e você acreditou. E muitos que acreditaram nas promessas feitas por homens, eles puxaram o tapete, você sabe onde é que deu, não sabe? Muitas vezes você confiou nas promessas de pessoas e essas pessoas falharam. Muitos de nós confiamos nas promessas de amigos, nas promessas de sócios, nas promessas de companheiros de uma jornada, de um pensamento filosófico. Muitos confiam nas promessas humanas, mas a própria palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no próprio homem, que faz do seu braço a sua força. Bendito o homem que confia no Senhor, porque o homem falha nas suas promessas, mas a promessa de Deus não falha jamais, amém? O homem falha nas suas palavras, mas Deus jamais falhará na sua palavra. A palavra de Deus diz que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa jamais. A palavra do Senhor se cumpre, a promessa do Senhor se cumpre, e Ele fez você para você ser um vencedor.
e Ele construiu o abrigo no qual você foi gestado e começou a sua vida, e Ele construiu o abrigo da sua família para amparar suas emoções, mas Ele te oferece um abrigo de vida para conduzir-te em segurança por toda a tua vida. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. O grande problema é que olhamos para os nossos medos, para os nossos temores, para as nossas angústias, para as nossas dores, e ficamos contando noite e dia como dói a nossa dor, como sofre o nosso sofrimento. E tem gente que muitas vezes a gente não pode se encontrar e dizer: oi, como vai? A gente pergunta: oi, onde é que dói? Porque tem gente que você conversa 5 minutos, é uma lista imensa de doenças. E se você disser que está com uma dor de cabeça, a pessoa vai dizer: eu conheço, eu tenho essa dor igualzinha. Já viu quantas pessoas estão dispostas a ajudar você, a ouvir você e dizer que tem a mesma dor que você tem, que conhece o seu sofrimento? Porque nós olhamos para as nossas dores, olhamos para os nossos sofrimentos, olhamos para a nossa insegurança, olhamos para dentro da nossa angústia, da nossa prisão emocional, e não conseguimos levantar a vista para o esconderijo do Altíssimo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de dizermos a Deus o que Ele é, ou o que nós precisamos dizer uma coisa ao Senhor muito mais importante. Antes de dizermos a Deus do que precisamos dizer a Deus quem Ele é. Diga essa frase comigo. Antes de dizermos a Deus do que precisamos dizer a Deus quem Ele é. Diga outra vez, vai lá, tente. Do que é que precisamos dizer a Deus quem Ele é. Espera um pouquinho, não termine de ler não, a vontade é ler o restante, né? Já estão lendo. Diga a primeira frase comigo bem forte. Antes de dizermos a Deus do que é que precisamos dizer a Deus quem Ele é. Porque muitos de nós não sabemos dizer a Deus quem Ele é. Não sabemos dizer o que Deus é. Deus é Deus, só isso. Deus é força, só isso. Deus é luz, só isso. Deus é amor, só isso. Deus é bondade, só isso. Se você não souber dizer o que Deus é, você não saberá em quem confiar. Olha lá, vamos ler todos juntos agora, bem direitinho, tudo junto. Antes de dizermos a Deus do que é que precisamos dizer a Deus quem Ele é, o que Ele pode e o que Ele faz. Pois ao dizermos assim, dizemos a nós mesmos em quem devemos descansar, confiar e obedecer. O grande problema é quando dizemos apenas das nossas dores, é quando sabemos falar apenas dos nossos sofrimentos, é quando sabemos dizer apenas os nossos ais, e quando oramos dizemos a Deus: ai meu Deus, cura-me Senhor, socorre-me Senhor. E você no meio da sua dor ainda conta para Deus a sua dor. Calma meu filho, espere, eu vou lhe dar um segredo para você vencer a dor da sua alma e para você se libertar do cativeiro da sua emoção. Comece a dizer a Deus quem Ele é, e você aprenderá em quem você deve confiar, esperar e obedecer. Amém? Porque quando dizemos a Deus quem Ele é, estamos ao mesmo tempo dizendo a nossa alma. Por isso o salmista diz: espera a minha alma em Ti, ó Deus somente. A minha alma espera em Deus. A minha alma suspira como a corça que suspira pelas correntes das águas. Assim, ó Deus, por Ti suspira a minha alma. O salmista diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza. O Deus a quem eu sirvo não é um deusinho qualquer. O Deus a quem eu sirvo é o Deus Altíssimo. Ele é chamado de Altíssimo porque não há nada acima dele. Ele é chamado de Onipotente porque não há nada que possa como Ele. Ele é chamado de Onipresente porque não há nenhum lugar nesse universo que Ele não esteja. E Ele é chamado de Onisciente porque não há coisa alguma no universo que Ele não saiba. Portanto, antes de tu contares a Deus onde é a tua dor, Ele sabe da tua dor direitinho. O problema é que tu não sabes quem é o teu Deus. Fala para Deus quem é teu Deus, e tu ensinarás a tua própria alma a confiar, a descansar e a obedecer.
Por isso que Deus diz no Salmo 91, nos versículos 14 a 16: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, diz Deus, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a garantia que Deus dá para quem nele confia. Aquele que se apega a Deus com amor tem a garantia de Deus que Ele nunca desamparará você. Vamos ler comigo esta frase? A quem se apega a Deus com amor, Ele promete. Diga outra vez essa frase: a quem se apega a Deus com amor, Ele promete. Calma um pouquinho, não lê agora não. Ele promete, e o que Ele promete, Ele cumpre. E o que Ele promete se realiza, e o que Ele promete, Ele empenha a si mesmo, porque a Bíblia diz que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele não precisa de jurar por ninguém, nem por nada nesse universo. Ele é absoluto Senhor de todas as coisas, é Senhor da vida, é Criador da vida, é doador da vida, é sustentador da vida, e Ele promete isso, a quem se apega a Ele com amor, Ele promete essas coisas. Vamos lá, Ele promete livramento, salvação, comunhão, companheirismo e glorificação. Quer mais? Porque ter isso aí é ter tudo. Quem se apega a Ele com amor, Ele promete livramento, vamos lá? Ele promete livramento, salvação, comunhão, companheirismo e glorificação. Ele promete livramento, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Qual esconderijo que abriga a tua alma? É o do Altíssimo ou da tua suficiência? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está salvo, não dos perigos da terra, mas está salvo dos perigos da alma, das emoções, está salvo dos perigos espirituais. Aquele que se apega a Deus e que habita no esconderijo do Altíssimo tem intimidade com Deus e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a companhia de um Deus que nunca nos desampara e nunca nos deixa só. Por isso Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem a vida glorificada. Mas sabe, tudo isso ainda não é o que Deus quer para te dar. Tudo isso ainda não é, porque o que Deus quer para te dar é muito mais do que isso. Ele não quer te dar somente proteção para a tua alma. Olha o que a palavra de Deus diz em João 14, 23. Olha aí e lê comigo bem forte o que está escrito. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você leu somente, não foi? Porque ânimo nenhum você colocou nessa leitura. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem proteção. Mas Deus não quer somente te dar proteção, Ele quer te dar isto aí, querido. Ele te fez para Ele morar em ti, não é para tu morares na casa do Senhor. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, é o anelo do salmista. Mas o anelo de Deus é Ele habitar na minha vida por toda a eternidade. Os homens podem construir habitações para Deus, mas Deus construiu uma habitação para Ele, e essa habitação que Ele construiu sou eu e você. O que Deus quer não é somente ser o nosso protetor, o nosso salvador, o nosso ajudador. Deus quer morar em mim e você. E Jesus disse: aquele que me ama e obedece a minha palavra, eu e o Pai faremos nele morada. Faremos nele morada. Você não é lugar somente da proteção de Deus, você é lugar da morada de Deus. Portanto, meu querido, deixe de colocar sua alma nas mãos das pessoas, deixe de colocar sua alma nas mãos das crenças, deixe de colocar sua alma nas mãos das ideologias, deixe de colocar sua alma nas mãos das filosofias, e
coloca a tua alma nas mãos do Senhor Jesus, no esconderijo do Altíssimo, porque Ele nunca te desamparará, Ele nunca te deixará sozinho. Se tu caíres, Ele te levanta, se tu te prostrares, Ele te ergue. Ele nunca permitirá que tropeces em alguma pedra, porque Ele dará ordem a teu respeito, e podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é tão protegido por Deus, é tão guardado por Deus, é tão amado por Deus, que Paulo explode gritando assim, Romanos 8: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus para conosco. Esse é o abrigo onde está escondida a minha alma. Vamos louvar o nome do Senhor.